Encontrou com a cara de quem havia comido um urutu recheado de escorpiões. O que há, doutor? Ah, que encontrei o meu depósito de pílulas saqueado. Furtaram-me todas. Que maçada! Exclamou a menina aborrecidíssima. Mas não pode fabricar outras? Se quiser, ajudo a enrolar. Impossível. Já morreu o besouro boticário que fazia as pílulas, sem haver revelar o segredo a ninguém. A mim só me restava 1 cento das 1000 que comprei dos herdeiros. O miserável ladrão só deixou uma, e imprópria para o caso, porque não é pílula falante. E agora? Agora só fazendo uma certa operação. Abro a garganta da boneca muda e ponho dentro uma falinha, respondeu o doutor, pegando na sua faca de ponta para amolar. Já providenciei tudo. Neste momento ouviu-se uma grande barulheira no corredor. Que será? Indagou a menina surpresa. É o papagaio que vem vindo, declarou o doutor. Que papagaio, homem de Deus? Que vem fazer aqui esse papagaio? Mestre Caramujo explicou que, como não houvesse encontrado suas pílulas, mandara pegar um papagaio muito falador que havia no reino. Tinha que extrair a falinha de sua garganta, que ia pôr dentro da boneca. Narizinho, que não admitia que se matasse nem uma formiga, revoltou-se contra tal barbaridade. Então não quero. Prefiro que Emília fique muda toda a vida a sacrificar uma pobre ave que não tem culpa de coisa nenhuma. Nem bem acabou de falar, e os ajudantes do doutor, uns caranguejos muito antipáticos, surgiram à porta, arrastando um pobre papagaio de bico amarrado. Bem que resistia ele, mas os caranguejos podiam mais, e eram murros e mais murros. Furiosa com a estupidez, Narizinho avançou de sopapos e pontapés contra os caranguejos. Não quero, não admito que judiem dele, berrou vermelhinho de cólera, desamarrando o bico do papagaio e jogando as cordas no nariz dos caranguejos. O doutor Caramujo desapontou, porque sem pílulas nem papagaios era impossível consertar a boneca, e deu ordem para que trouxesse o segundo paciente. Apareceu então o sapo num carrinho. Teve de vir sobre as rodas, por causa do estufamento da barriga. Parece que as pedras haviam crescido de volume dentro. Como ainda estivesse vestido com a saia e a touca da Emília, Narizinho viu-se obrigada a tapar a boca para não rir-se em um momento tão impróprio. O grande cirurgião abriu a barriga do sapo e tirou com a pinça de caranguejo a primeira pedra. Ao vê-la à luz do sol, sua cara abriu-se num sorriso caramujal. Não é pedra não, exclamou contentíssimo. É uma das minhas queridas pílulas. Mas como teria ela ido parar na barriga deste sapo? Enfiou de novo a pinça e tirou nova pedra. Era outra pílula. E assim foi indo até tirar de lá de dentro 99 pílulas. A alegria do doutor foi imensa. Como não soubesse curar sem aquelas pílulas, andava com medo de ser demitido de médico da corte. Podemos agora curar a senhora Emília, declarou ele depois de costurar a barriga do sapo. Veio a boneca. O doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca. Engula de uma vez, disse Narizinho, ensinando a Emília como se engole uma pílula. E não faça tanta careta que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi: estou com um horrível gosto de sapo na boca. E falou, mais de 1 hora sem parar. Falou tanto que Narizinho atordoada disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Não é preciso, explicou o grande médico. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega e fica como toda gente. Isto é fala recolhida, que tem que ser botada para fora. E assim foi. Emília falou 3 horas sem tomar fôlego. Por fim calou-se. Ora, graças! Exclamou a menina. Podemos agora conversar como gente e saber quem foi o bandido que assaltou você na gruta. Conte o caso direitinho. Emília empertigou-se toda e começou a dizer na sua falinha fina de boneca de pano. Pois foi aquela danada da dona Carocha. A coroca apareceu na gruta das cascas. Que cascas, Emília? Você parece que ainda não está regulando? Cascas sim, repetiu a boneca teimosamente. Dessas cascas de bichos moles, que você tanto admira e chama conchas. A coroca apareceu e começou a procurar aquele boneco. Que boneco, Emília? O tal polegar que furava bolos e você escondeu numa casca bem lá no fundo.
Começou a procurar e foi sacudindo as cascas uma por uma para ver qual tinha o boneco dentro. E tanto procurou que achou. E agarrou na casca e foi saindo com ela debaixo do cobertor. Da mantilha, Emília. Do cobertor. Mantilha, boba. Cobertor. Foi saindo com ela debaixo do cobertor. E eu vi e pulei para cima dela. Mas a coroca me unhou na cara e me bateu com a casca na cabeça, com tanta força que dormi. Só acordei quando o doutor Cara de Coruja... Doutor Caramujo, Emília. Doutor Cara de Coruja. Só acordei quando o doutor Cara de Corujíssima me pregou um libascão. Beliscão, emendou o narizinho pela última vez, enfiando a boneca no bolso. Viu que a fala da Emília ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo poderia conseguir. Viu também que era de gênio teimoso e asneirenta por natureza, pensando a respeito de tudo de um modo especial só seu. Melhor que seja assim, filosofou o narizinho. As ideias de vovó e tia Anastácia a respeito de tudo são tão sabidas que a gente já as adivinha antes que elas abram a boca. As ideias da Emília hão de ser sempre novidades. E voltou para o palácio, onde a corte estava reunida para outra festa que o príncipe havia organizado. Mas assim que entrou na sala do baile, rompeu um grande estrondo lá fora. O estrondo de uma voz que dizia: Narizinho, vovó está chamando! Tamanho susto causou aquele trovão entre os personagens do reino marinho que todos se sumiram como por encanto. Sobreveio então uma ventania muito forte que envolveu a menina e a boneca, arrastando-as do fundo do oceano para a beira do ribeirãozinho do pomar. Estavam no sítio de Dona Benta outra vez. Narizinho correu para casa. Assim que a viu entrar, Dona Benta foi dizendo: Uma grande novidade, Lúcia. Você vai ter agora um bom companheiro aqui no sítio para brincar. Adivinhe quem é? A menina lembrou-se logo do Major Agarra, que prometera vir morar com ela. Já sei, vovó, é o Major Agarra e não larga mais. Ele bem me falou que vinha. Dona Benta fez cara de espanto. Você está sonhando, menina. Não se trata de major nenhum. Se não é o sapo, então é o papagaio. Continuou o narizinho recordando-se de que também o papagaio prometera vir visitá-la. Qual sapo, nem papagaio, nem elefante, nem jacaré. Quem vem passar uns tempos conosco é o Pedrinho, filho da minha filha Antonica. Lúcia deu 3 pinotes de alegria. E quando chega o meu primo? Indagou. Deve chegar amanhã de manhã. Apronte-se, arrume o quarto de hóspedes e endireite essa boneca. Onde se vê uma menina do seu tamanho andar com a boneca em fraldas de camisa de um olho só? Culpa dela, Dona Benta. Narizinho tirou minha saia para vestir o sapão rajado, disse Emília falando pela primeira vez depois que chegara ao sítio. Tamanho susto levou Dona Benta, que por um triz não caiu de sua cadeirinha de pernas cerradas. De olhos arregaladíssimos, gritou para a cozinha. Corra, Anastácia, venha ver este fenômeno. Anastácia apareceu na sala, enxugando as mãos no avental. Que é, sinhá? Perguntou. A boneca de Narizinho está falando. Tia Anastácia deu uma risada gostosa. Impossível, sinhá. Isso é coisa que nunca se viu. Narizinho está mangando com vosmecê. Mangando seu nariz! Gritou Emília furiosa. Falo sim e hei de falar. Eu não falava porque era muda. Mas o senhor doutor Cara de Coruja me deu uma bolinha de barriga de sapo que eu engoli. E fiquei falando e hei de falar a vida inteira. Tia Anastácia abriu a maior boca do mundo. E fala mesmo, sinhá! Exclamou no auge do assombro. Fala que nem gente. Credo, o mundo está perdido. E encostou-se à parede para não cair. De volta do reino das águas claras, Narizinho começou todas as noites a sonhar com o príncipe escamado, Dona Aranha, o doutor Caramujo e mais figurões que conhecera por lá. Ficou de jeito que não podia ver o menor inseto sem que pusesse a imaginar a vida maravilhosa que teria na terrinha dele. E quando não pensava nisso, pensava no pequeno polegar e nos meios de o fazer fugir de novo da história, onde o coitadinho vivia preso. Era este o assunto predileto das conversas da menina com a boneca. Faziam planos de toda sorte, cada qual mais amalucado. Emília tinha ideias malucas. Vou lá, dizia ela, e agarro nas orelhas da dona Carocha e dou um pontapé naquele nariz de papagaio e pego o polegar pelas botas e venho correndo. Narizinho ria-se. Vai lá onde, Emília? Lá onde mora a velha.
E onde mora velho? A boneca não sabia, mas não se atrapalhava na resposta. Emília nunca se atrapalhava nas respostas. Dizia as maiores asneiras do mundo, mas respondia. A velha mora com o pequeno Polegada. Polegar, Emília. Polegada. Era teimosa como ela só. Nunca disse doutor Caramujo. Era sempre doutor Cara de Coruja. E nunca quis dizer polegar. Era sempre Polegada. Muito bem, concordou a menina. A velha mora com o Polegar e o Polegar mora com a velha. Mas onde moram os dois? Moram juntos. Narizinho ria-se dizendo: quem pode com essa menina? Dona Benta era outra que achava muita graça nas maluquices da boneca. Todas as noites punha ao colo para lhe contar histórias, porque não havia no mundo quem gostasse mais de histórias do que a boneca. Vivia pedindo que lhe contassem a história de tudo, do tapete, do cuco, do armário. Quando soube que Pedrinho, o outro neto de Dona Benta, estava para vir passar uns tempos no sítio, pediu a história de Pedrinho. Pedrinho não tem história, respondeu Dona Benta rindo-se. É um menino de 10 anos que nunca saiu da casa de minha filha Antonica e, portanto, nada fez ainda, e nada acontece no mundo. Como há de ter história? Essa é boa, replicou a boneca. Aquele livro de capa vermelha da sua estante também nunca saiu de casa e, no entanto, tem mais de 10 histórias dentro. Dona Benta voltou-se para a tia Anastácia. Esta Emília diz tanta asneira que é quase impossível conversar com ela. Chega a atrapalhar a gente. É porque é de pano, sinhá, explicou tia Anastácia, e de um paninho muito ordinário. Se eu imaginasse que ela ia aprender a falar, eu tinha feito ela de seda, ou pelo menos um retalho daquele seu vestido de ir à missa. Dona Benta olhou para a tia Anastácia, de um certo modo, como que achando aquela explicação muito parecida com as da Emília. Nisto, apareceu o Narizinho com uma carta para Dona Benta, trazida pelo correio. Letra da sua filha Tonica, vovó, disse a menina. Com certeza é marcando a viagem de Pedrinho. Dona Benta leu. Era isso mesmo. Pedrinho viria dali uma semana. Uma semana ainda? Comentou o Narizinho desanimado de tanta demora. Que pena! Tenho tanta coisa a contar a Pedrinho, coisas do reino das águas claras. Não sei que reino é esse, você nunca me falou dele, disse Dona Benta com cara de surpresa. Não falei nem falo, porque a senhora não acredita. Uma beleza de reino, vovó. Um palácio de coral que parece um sonho, e o príncipe escamado, e o doutor Caramujo, e a doutora Aranha com suas 6 filhinhas, e o major Agarra, e o papagaio que salvei da morte. Quanta coisa! Até baleias vimos lá, uma baleia enorme, dando de mamar a 3 baleinhas. Vi 1 milhão de coisas, mas não posso contar agora, nem para a vovó, nem para a tia Anastácia, porque não acreditam. Para Pedrinho, sim, posso contar tudo. Dona Benta, de fato, nunca dera crédito às histórias maravilhosas de Narizinho. Dizia sempre, isso são sonhos de crianças. Mas depois que a menina fez a boneca falar, Dona Benta ficou tão impressionada que disse para Anastácia, isso é um prodígio tamanho que estou quase crendo que as outras coisas fantásticas que Narizinho nos contou não são simples sonhos como sempre pensei. Eu também acho, sinhá, essa menina é levada da breca. É bem capaz de ter encontrado por aí alguma varinha de condão que alguma fada tenha perdido. Eu também não acreditava no que ela dizia, mas depois do caso da boneca, fiquei até transtornado da cabeça. Pois onde é que já se viu uma coisa assim, sinhá? Uma boneca de pano que eu mesma fiz com essas pobres mãos e de um paninho tão ordinário, falando, sinhá, falando que nem gente. Qual, ou nós estamos caducando ou o mundo está perdido. E as duas velhas olhavam uma para a outra sacudindo a cabeça. Narizinho não gostava de esperar. Ficou, pois, aborrecida de ter que esperar Pedrinho ainda uma semana inteira. Felizmente, era tempo de jabuticabas. No sítio de Dona Benta havia vários pés, mas bastava um para que todos se regalassem até enjoar. Justamente naquela semana, as jabuticabas tinham chegado no ponto, e a menina não fazia outra coisa senão chupar jabuticabas. Volta e meia, subia a árvore que nem uma macaquinha. Escolhia as mais bonitas, punha-as entre os dentes e tloc. E depois do tloc, uma engolidinha de caldo e pluf, o caroço fora. E toque, pluf, tloc, pluf.
Lá passava o dia inteiro na árvore. As jabuticabas tinham outros fregueses além da menina. Um deles era o leitão muito guloso, que recebera o nome de Rabicó. Assim que via Narizinho subir a árvore, Rabicó vinha correndo postar-se embaixo à espera dos caroços. Cada vez que soava lá em cima um cloque, seguido de um pluf, ouvia-se cá embaixo um nhoque, do leitão abocanhando qualquer coisa. E a música da jabuticabeira era assim: cloque, pluf, nhoque, cloque, pluf, nhoque. Sanhaços também e abelhas e vespas. Vespas em quantidade, sobretudo no fim, quando as jabuticabas ficavam que nem mel, como dizia Narizinho. Escolhiam as melhores frutas, furavam-nas com o ferrão, enfiavam meio corpo dentro e deixavam-se ficar muito quietinhas, sugando até caírem de bêbadas. E não mordiam? Não tinham tempo. O tempo era pouco para aproveitar aquela gostosura que só durava uns 15 dias. Não mordiam é um modo de dizer. Nunca tinham mordido, isso sim, porque justamente naquela tarde uma mordeu. Estava Narizinho no seu galho, distraída em pensar na surpresa que teria o príncipe escamado se recebesse uma jabuticaba de presente, quando levou à boca uma das tais furadinhas, com meia vespa dentro. Dessa vez, em lugar do cloque do costume, o que soou foi um berro. Ai! Tão bem berrado que lá dentro da casa as duas velhinhas ouviram. Que será? Exclamou Dona Benta assustada. Aposto que é vespa, sinhá, disse tia Anastácia. Ela não sai da fruteira e, como nunca foi mordida, abusa. Eu vivo dizendo, cuidado com as vespas. Mas não adianta, Narizinho não faz caso. Agora aí está. E foi correndo ao pomar acudir a menina. Encontrou-a já de volta berrando com a língua à mostra, porque fora bem na ponta da língua que a vespa ferroara. Tia Anastácia trouxe-a para casa, botou-a no colo e disse: sossegue, boba, isso não é nada. Dói, mas passa. Põe a língua para eu arrancar o ferrão. Vespa, quando morde, deixa o ferrão no lugar da mordedura, bem para fora, assim. Narizinho espichou meio palmo de língua, e tia Anastácia, com muito custo, porque já tinha vista fraca, pôde afinal descobrir o ferrãozinho e arrancá-lo. Pronto! Exclamou mostrando qualquer coisa na ponta de uma pinça. Está aqui o malvado. Agora é ter paciência e esperar que a dor passe. Se fosse mordida de cachorro bravo, seria muito pior. Narizinho curtiu a dor por alguns minutos, de língua inchada e os olhos vermelhos, soluçando de vez em vez. Depois que a dor passou, foi contar à boneca toda a história. Bem feito, disse Emília. Se fosse eu, antes de comer, olhava cada fruta uma por uma, com o binóculo de Dona Benta. Apesar do acontecido, Narizinho não pôde reprimir uma gargalhada, que tia Anastácia ouviu lá da cozinha. Narizinho já sarou, disse consigo. E daqui um instantinho está na árvore outra vez. E tinha razão. Indo dali a pouco ao rio, com a trouxa de roupa suja, ao passar pela jabuticabeira, parou para ouvir a música de sempre. Cloque, pluf, nhoque. Lá estava Narizinho na árvore. Lá estavam as vespas com meio corpo metido dentro das frutas. Lá estava Rabicó esperando a queda dos caroços. Está tudo regulando, murmurou consigo, e seguiu o seu caminho. De noite, à hora de deitar-se, Narizinho lembrou-se de que havia deixado a boneca debaixo da jabuticabeira. Pobre da Emília, deve estar morrendo de medo das corujas, e pediu a tia Anastácia que fosse buscá-la. Ela foi e trouxe Emília, toda úmida de orvalho, danadíssima com o esquecimento da menina. E só com a promessa de um belo vestido novo é que desamarrou o bico. Um vestido de chita cor-de-rosa com pintinhas, e de saia bem comprida. Por que, Emília? Indagou a menina estranhando aquele gosto. Porque sujei a perna aqui no joelho e não quero que apareça. O mais fácil será lavar o joelho. Deus me livre! Tia Anastácia diz que sou de macela por dentro, e por isso não posso me molhar. Emboloro. Um dia ainda posso virar condessa, e não quero ser chamada a condessa do bolor. Testo, panela, bolor, fedor. Tem razão, Emília. O melhor é fazer um vestido de cauda. Para condessas fica bem. Mas condessa de quê? Quero ser a condessa de 3 estrelinhas. Acho lindo tudo que é de 3 estrelinhas. Pois muito bem, Emília. Desde este momento, fica você nomeada condessa de 3 estrelinhas. E para não haver dúvida, vou pintar 3 estrelinhas na sua testa.
Todas as criaturas do mundo vão torcer-se de inveja. Todas menos uma, observou a boneca. Quem? A vespa que ferrou sua língua. Explique-se, Emília, não estou entendendo nada. Quero dizer que a tal vespa está morta e bem enterrada no fundo da terra, explicou a boneca. Assisti a tudo. Quando ela mordeu sua língua e você fez o pluf, antes de berrar ai ai, a jabuticaba cuspida, ainda com a vespa dentro, caiu bem perto de mim. Vi então tudo o que se passou depois que você desceu da árvore, berrando que nem um bezerro, e lá foi de língua de fora. E a boneca contou direitinho o triste fim da pobre vespa. Ela ficou ainda quase uma hora metida dentro da casca, toda arrebentadinha, movendo ora uma perna, ora outra. Afinal parou, tinha morrido. Vieram as formigas cuidar do enterro. Olharam, estudaram o melhor meio de a tirar dali. Chamaram outras e por fim deram começo ao serviço, cada qual a agarrou por uma perninha. E puxa que puxa, logo a arrancaram de dentro da jabuticaba e foram-na arrastando por ali afora até a cova, que é o buraquinho onde as formigas moram. Lá pararam à espera do fazedor de discursos. Orador, Emília. Fazedor de discursos. Veio ele de discursinho debaixo do braço, escrito num papel, e leu. Leu, que não acabava mais. As formigas ficaram aborrecidas com o besourinho, que era um besourinho do Instituto Histórico, e apitaram. Apareceu então um louva-a-Deus policial, de pauzinho na mão. Que há? Perguntou. Ah, que estamos cansados e com fome, e esse famoso orador não acaba nunca o seu discurso, disseram as formigas. Está muito pau, para pau, pau, resolveu o soldado, e arrolhou o orador com seu pauzinho. As formigas, muito contentes, continuaram o serviço e levaram para o fundo da cova o cadáver da vespa. Em seguida, apareceu uma trazendo um letreiro assim, que fincou num montinho de terra. Aqui neste buraco jaz uma pobre vespa, assassinada na flor dos anos pela menina do nariz arrebitado. Orai por ela. Feito isso, recolheu-se. Era noite quase fechada. No pomar deserto, só ficou o besourinho, sempre engasgado com o pau. Queria, a viva força, continuar o discurso. Por fim, conseguiu destapar-se e imediatamente continuou. Neste momento solene, visto um sapo que ia passando, alumiou o olho dizendo: Espere que eu te curo. Deu um pulo e engoliu o fazedor de discursos. Não reparou, Emília, se esse sapo era o Major Agarra e não larga mais? Perguntou a menina. Não era não, respondeu a boneca. Era o coronel come orador com discurso e tudo. Afinal acabaram as jabuticabas. Somente nos galhos bem lá do alto é que ainda se via uma ou outra, todas furadinhas de vespa. Rabicó, ronk, 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 volta e meia aparecia por ali, por força do hábito. Ficava imóvel, muito sério, esperando que caíssem cascas. Mas, como não caísse coisa nenhuma, desistia e retirava-se. Narizinho também ainda aparecia de vez em quando, de comprida vara na mão e nariz para o ar, na esperança de pescar alguma coisa. Ah, menina! Gritou lá do rio tia Anastácia, numa dessas vezes. Não chegou quase um mês inteiro de tloque-tloque? Largue disso e venha me ajudar a estender esta roupa que é o melhor. Narizinho jogou a vara em cima do leitão, que fez coin e foi correndo para o rio, com a Emília de cabeça para baixo no bolso do avental. Lá teve uma ideia, deixar a boneca pescando enquanto ela ajudava a tia Anastácia. Tia Anastácia, faça um anzolzinho de alfinete para Emília. A coitada tem tanta vontade de pescar. Era só o que faltava, respondeu tia Anastácia. Eu com tanto serviço a perder tempo com bobagem. Faz, insistiu a menina. Alfinete tenho aqui, linha no alinhavo da minha saia. Vara não faz falta, faz? Tia Anastácia não teve remédio. Como não hei de fazer? Faço sim, mas se ficar atrasada no serviço, a culpa não será minha. E fez. Dobrou o alfinete em forma de gancho, amarrou na ponta de uma linha e descobriu uma vara. Uma varinha de 2 palmos, imaginem. Narizinho completou a obra atando a vara ao braço da boneca. E isca? Indagou depois. Isca é o de menos, menina. Qualquer gafanhotinho serve. Salta daqui, salta dali. Narizinho conseguiu apanhar um gafanhoto verde. Espetou no anzol. Depois arrumou a boneca à beira d'água.
muito tensa, com a pedra ao colo para não cair. Agora, Emília, bico calado, nem um pio, senão espanta os peixes. Logo que um deles beliscar, Zult deu um puxão na linha. E deixando-o ali, foi ter com tia Anastácia. Você frita para o jantar o peixinho da Emília, tia Anastácia? Frita. Frito sim, frita até no dedo. Não caçoe, tia Anastácia, Emília é uma danadinha. Ninguém imagina de quanta coisa ela é capaz. Palavras não eram ditas e, tibum, pescadora de pano revirava dentro da água, com pedra e tudo. Acuda, tia Anastácia, Emília está se afogando, gritou a menina aflita. De fato, um peixe engolira a isca e, lutando para safar-se do anzol, arrastara a boneca para o meio do rio. Tia Anastácia apanhou uma vara de gancho e com muito jeito foi puxando para a beira do córrego a infeliz pescadora, até o ponto onde a menina pudesse agarrar. Assim aconteceu, e qual não foi o assombro de Narizinho, vendo sair da água preso ao anzol de Emília, uma trairinha que rabiava como louca. Tia Anastácia se impressionou. Credo, até parece feitiçaria. Muito contente da aventura, Narizinho disparou para casa com o peixe na mão. Vovó, gritou ela ao entrar. Adivinha quem pescou essa trairinha? Dona Benta olhou e disse, ora, quem mais? Você, filha. Errou. Tia Anastácia, então. Qual Anastácia nada? Então foi o Saci, caçoou Dona Benta. Vovó, não adivinha, pois foi a Emília. Está bobeando sua avó, minha filha? Juro, palavra que foi a Emília. Pergunte a tia Anastácia se quiser. Tia Anastácia vinha entrando com a trouxa de roupa lavada à cabeça. Não foi mesmo, tia Anastácia? Não foi Emília quem pescou a trairinha? Foi sim, sinhá, respondeu ela dirigindo-se a Dona Benta. Foi a boneca. Sinhá, não imagina que menina reinadeira é essa. Arranjou um jeito de botar a boneca pescando na beira do rio e o caso é que o peixe está aí. Dona Benta abriu a boca. Bem diz o ditado, que quanto mais se vive, mais se aprende. Estou com mais de 60 anos e todos os dias aprendo coisas novas com esta minha neta. Criança de hoje, sinhá, já nasce sabendo. No meu tempo, menina assim desse porte, andava no braço da ama, de chupeta na boca. Hoje, credo, nem é bom falar. E com a menina dançando à sua frente, tia Anastácia foi lá para a cozinha fritar a traíra. Só depois de comer o peixe frito é que Narizinho se lembrou da pobre boneca encharcada pelo banho no rio. Ah, coitada, é bem capaz de apanhar pneumonia. E foi correndo cuidar dela. Despiu-a e pôs num lugar de bastante sol. De um lado, estendeu suas roupinhas molhadas e do outro, a pobre Emília. E já ia retirar-se quando a boneca fez cara de choro. Eu não fico aqui sozinha. Por que, sua enjoada? Tem medo de que o leitão venha espiar esses cambitos magros? Espiar não é nada, mas ele é capaz de me comer. Tia Anastácia diz que Rabicó devora tudo que encontra. Neste caso, penduro você na árvore. Isso também não, protestou Emília. Alguma vespa pode me ferrar. Boba, não sabe que vespa não ferra pano? Mas se eu cair com o vento? Grande coisa. Boneca de pano quando cai não se machuca. Eu é que não posso ficar nesse sol tirano à espera de que a excelentíssima senhora condessa de 3 estrelinhas seque. Quem mandou molhar-se? Mal agradecida. Se não fosse a minha molhadela, você não comia traíra. Está pensando que era uma grande coisa tal traíra? Só espinhos. É, mas você comeu com espinho e tudo, e até lambeu os beiços, lábios. Aliás, beiço é de boi. Comi porque quis, sabe? Não tenho que dar satisfações a ninguém. E Narizinho pôs-lhe a língua. Emburraram ambas. Narizinho, porém, ficou, porque lá no íntimo estava com receio de deixar a boneca sozinha. Fazia um sol quente e parado. Nas árvores, um ou outro tico-tico só, e no chão só formiguinhas ruivas. Para matar o tempo, a menininha pôs-se a observar o corre-corre delas, esquecendo a briga com a boneca. Já reparou, Emília, como as formigas conversam? Que pena a gente não entender o que dizem. A gente é modo de dizer, replicou Emília, porque eu entendo muito bem o que dizem. Sério, Emília? Sério sim, Narizinho, entendo muito bem. E se você ficar aqui comigo, contarei todas as historinhas que elas conversam. Repare, vem vindo aquela de lá e esta de cá. Assim que se encontrarem, vão parar e conversar. Dito e feito, as formiguinhas encontraram-se, pararam e começaram a trocar sinais de entendimento.
Fiquei na mesma, disse a menina. Pois eu entendi tudo, declarou a boneca. A que veio de lá disse: encontrou o cadáver do grilinho verde? A que veio de cá respondeu: não, a de lá. Pois volte e procure perto daquela pedra onde mora o besouro manco. Esta formiga que dá ordens deve ser alguma dona de casa lá no formigueiro. E repare seus modos de mandona. Está sempre a entrar e sair do buraquinho, como quem dirige um serviço. A outra, com certeza, é uma simples carregadeira. Há de ser isso mesmo, porque logo depois chegou uma terceira, muito apressada, que cochichou com a mandona e lá se foi mais apressada ainda. O que é que disse esta? Perguntou o Narizinho. Disse que haviam descoberto uma bela minhoca perto da porteira, mas que precisavam de ajuda para conduzi-la. Emília, você está me bobeando, exclamou a menina desconfiada. Vou ver, e se não for verdade você me paga. Espere aí. E disparou em direção da porteira. Procura que procura, logo achou em certo ponto uma pobre minhoca corcoveando com várias formiguinhas ferradas no seu lombo. Teve vontade de libertar a prisioneira, mas a curiosidade de ver o que aconteceria foi maior, e deixou a triste minhoca entregue ao seu trágico destino. Novas formiguinhas foram chegando, que, de um bote, zás, ferravam a minhoca sem dó. Não demorou muito e já eram mais de 20. A minhoca, bem que esperneou. Por fim, exausta, foi amolecendo o corpo até que morreu bem morrida. As formiguinhas, então, principiaram a arrastá-la para o formigueiro. Que custo! A minhoca era das mais gordas, pesando umas 7 arrobas, arrobinha de formiga, e além disso,